He was a father. E ele era um pai. There's many things in the Bible that we come in with preconceived notions. Tem muitas coisas na Bíblia que nós vemos e vemos com ideias preconcebidas. We come in and we say, because I've been taught this, it's got to be true. E a gente diz, eu fui ensinada dessa forma toda a minha vida, então tem que ser verdade. I'm the kind of person, when I look at all the things I've been taught, I ask, why are they teaching me this? E eu sou o tipo da pessoa que eu vejo tudo que eu fui ensinado e eu pergunto, por que estão me ensinando isso? Qual o fundamento? And many times, when you look at it, it's not in the Bible. E às vezes você olha e não encontra a resposta de cara na Bíblia. Today I want to mess a little bit with your theology. E hoje eu vou atrapalhar, mexer com a sua teologia. I want to talk to you about the story of David and Goliath. Quero falar com você sobre a história, uma das favoritas da Bíblia, conhecidíssima, Davi e Golias. We all have an image of David being this little boy. Nós todos temos uma imagem de que Davi era um menino. It's a story everyone tells in Sunday school. É uma história que todos falam, contam na escola dominical. But where does it say in the Bible that David was a little boy? Mas me diga onde que está falando na Bíblia que Davi era pequeno? Does it say that? Está falando isso na Bíblia, que Davi era um menino pequeno? We assume that because that's what's been told to us. A gente tem essa ideia porque foi ensinado dessa forma para nós. First of all, Saul. How big was Saul? Em primeiro lugar, Saul. Qual era o tamanho de Saul? Saul was about 2 meters and 12 centimeters. Saul, a estatura dele era 2 metros e 12 centímetros. Not this tall. Olha só, o pastor tem quase 2 metros. E ele era um pouco mais acima do pastor. That's what the Bible says. That's clear. That's Isso not aí está bem claro na Bíblia. that he was head and shoulders above everyone else. Está dizendo que ele era cabeça e ombro acima de todos. So David came, Davi veio até ele. and let me tell you first about David. Why did David go there? Por que Davi foi lá em primeiro lugar? He was anointed to be king already, Ele já era ungido para ser rei, but he went to serve. mas ele foi lá para ser rei. Ele foi levar. Before he was going to be a king, he was going to serve. Antes de ser rei, ele tinha que ser servo. But anyway, Saul said to David, "Here's my armor." Saul disse para Davi: aqui está a minha armadura. Why would Saul say to David, "Here's my armor"? Por que Saul diria para Davi: aqui está a minha armadura? Can you imagine me going to, here's my jacket. Imagina eu indo para o obreiro Evandro e dizendo: aqui está a minha jaqueta, usa ela. Aqui está o meu paletó. I know it's not going to fit, Eu sei que não vai servir para ele, because I can look at him and I know he's not nearly the same size as me. porque eu posso olhar para ele e ver que o tamanho dele não se compara com o meu porte. I can go to this room here and I can stay that wide because he's about my size. Eu posso ir para aquele ali e ele já chega um pouquinho mais perto do meu tamanho. The Bible says it didn't say that it was too big. It says that David wasn't accustomed to A it. Bíblia não diz que Davi disse: eu não posso usar sua armadura porque é muito grande. Ele disse: eu não sou acostumado a usar esse tipo de roupa. In the chapter 16 of 1 Samuel, No capítulo 16 de 1 Samuel,
it says that David was a mighty warrior already before he went. que foi um capítulo antes que ele lutou com Golias, está dizendo que ele era um homem de batalha. And imagine me as the king. Imagina eu, o rei, I'm a big guy, eu sou um homem grande, de porte grande, and I'm going to send a little boy out to do my job. e eu vou mandar um menino para fazer o meu trabalho. How do you think that would look? Because Saul was all about public image. Só Saul era totalmente, ele se importava com a aparência, como ele se portava, como que as pessoas o viam. Because he said to Samuel, I know that you have just taken the kingdom from me, but come and worship so that the people see you worshiping. Lembra quando ele falou para Samuel? Eu sei que você acaba de arrancar o reino das minhas mãos, mas vamos deixar isso no oculto, vamos lá adorar, vamos fazer o sacrifício para que o povo veja. So Saul was not going to send anybody out that was going Então to. Saul não ia mandar ninguém a lutar a batalha dele, que ia dizer, olha lá, o rei mandou um menininho para fazer um trabalho de homem. So this is the kind of thing that I'm talking about. We come in with some preconceived ideas. Mas isso é algo que eu estou dizendo. Nós olhamos para a Bíblia com ideias preconcebidas. Então, vamos tirar a ideia de que Davi era um menininho, porque Davi, quantos anos tinha mais ou menos? 17 anos. Só que Davi era já um guerreiro de um porte grande, tá? Ele não foi essa imagem do menininho fazendo isso aqui e lançando, não. Ele já tinha lutado contra o leão e com o urso e derrotado. And in this time, the sheep and the livestock were more valuable than gold. Nesse tempo, as ovelhas eram mais valiosas do que ouro. That's what they measured their wealth by, is how many Eles sheep you had. mediam quão rico você era dependendo da quantidade de ovelhas que você criava, que você tinha. And so me as a father, am I going to send a little bitty guy out to protect my wealth? E eu, como um pai, vou mandar então um menino raquítico, pequenininho, para proteger o meu tesouro? The Bible is such a wonderful wealth and such a wonderful book. A Bíblia é maravilhosa, mas nós temos que buscar. Amém. Let's read in 1 Samuel 17, verse 40, and then verse 48 and 49. 1 Samuel 17. And we're going to talk a little bit about the 6 battles of David, or the 6 battles of mankind. O versículo que o pastor estava dizendo sobre que mostra que Davi é o 16:2. E respondeu um dos mancebos: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar bem, é forte e destemido, homem de guerra, sisudo em palavra e de gentil aspecto, e o Senhor está com ele. Então ele era um homem já forte, um guerreiro. Agora nós vamos ler 1 Samuel 17:40. We're going to talk about the 6 battles of man, or the 6 battles of David. Nós vamos estar falando sobre as 6 batalhas. Quem já ouviu sobre isso? Eu já dei já preguei isso no Xaxim, para os homens do Xaxim. As 6 batalhas do homem que foi as 6 batalhas de Davi. And so 1 Samuel 17:40, and then 48 and 49.
1 Samuel 17:40 e depois 48 e 49. Então tomou na mão o seu cajado, escolheu do ribeiro 5 seixos lisos e pôs na alforge de pastor que trazia, a saber, ao surrão, e tomando a mão a sua funda, foi-se chegando ao filisteu. 5 stones. 5 pedras lisas. David was prepared for 5 battles. Ele estava preparado por 5 batalhas. 5 batalhas. Now let's Ele read. escolheu 5 pedras para estava preparado para lutar 5 batalhas. Isso é muito importante. 48 e 49. Quando o filisteu se levantou e veio chegando para se defrontar com Davi, este se apressou e correu ao combate, encontrar-se com o filisteu. E Davi, mantendo a mão no alforje, tirou dali uma pedra e com a funda lhe atirou, ferindo o filisteu na testa. A pedra se lhe cravou na testa e ele caiu com o rosto em terra. This is the battle that made David famous. Essa foi a batalha que fez Davi famoso. This is the battle that changed really the way Israel looked at David. Essa batalha mudou a maneira que o povo olhou para Davi. But before this battle, David had battles he had to fight to be able to get to that battle. Mas antes de lutar essa batalha, Davi já tinha lutado outras batalhas ocultas. The Bible lets us know that the number 6 pertains to man. A Bíblia nos deixa saber que o número 6 é o nome representado para o homem. Significa homem, humanidade. O número 6. Man was created on the 6th day. O homem foi criado no 6º dia. So 6 is man's number, 7 is God's number of rest. Então, o número 6 é do homem e o número 7 é de Deus. So Foi o if dia que ele escolheu para descansar. we want to get to the rest, we have 6 battles that we have to fight. E se nós queremos ter descanso, nós temos 6 batalhas que nós temos que lutar. The book of Revelation talks about the number 666. O livro de Apocalipse fala sobre o número 666. This signifies government by man, Isso significa o governo do homem, it's economy by man, a economia do homem and religion by man. e a religião do homem. 666. So the first 3 battles that David fought were private battles. As primeiras 3 batalhas que Davi lutou foi 3 batalhas privadas. And leaders, before you can ever fight a public battle, you're going to have to fight these 3 private battles. E líderes, antes de você poder lutar uma batalha pública para que as outras pessoas vejam, você vai ter que ter lutado as suas batalhas secretas. 1 Samuel 17:24. It says that David said that he fought a lion and a bear. 1 Samuel 17:24 diz que Samuel lutou com o leão e com o urso. And so when nobody was watching, Então, quando ninguém estava olhando, when nobody was looking at him, ninguém estava vendo o que Davi estava fazendo, David killed a lion and a bear. Davi matou um leão e um urso. The Bible in 1 Peter chapter 8 says that our enemy is like a roaring lion. Em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz
Seja This thing is like a roaring lion. vigilante, porque o inimigo está rugindo e vendo quem ele pode devorar. And so let's examine the lion for a minute. Então vamos examinar o leão por um minuto. The lion is the king of beasts. Ele é o rei da selva, floresta. The lion hunts and attacks their prey. Ele caça e ataca as suas vítimas. When the prey is most vulnerable, when they're the weakest, that's when the lion will go after it. Ele busca aqueles que estão vulneráveis, aqueles que estão fracos. You see, the lion never goes after the strongest animal. Ele nunca vai caçar o animal mais forte. He always goes after the weak one. Ele sempre vai buscar o mais fraco. The lion watches the herd. Ele assiste antes de atacar. And he waits for one to get separated and alone. E ele espera até que um saia da sua turma e fica disperso e sozinho. And he starts studying that one that's alone because he wants to kill it. E aí ele começa então a estudar aquele que está disperso e sozinho, porque é aquele que ele vai atacar. So I want to tell you, Satan is studying you. Então deixa eu te dizer algo. Satanás está de olho em você. He knows your name. Ele sabe o seu nome. He knows your address. Ele sabe onde você mora. He knows what makes you happy. Ele sabe o que te faz feliz. He knows what takes your strength away. Ele sabe o que tira a sua fortaleza. From the moment you were born Do minuto que você nasceu until now, e até agora, Satan has been studying. Satanás tem estudado você. You see, I may be able to fool you, Talvez eu possa te enganar and you may be able to fool me, e você pode me enganar, but you're not fooling him. mas você não está enganando e eu não estou enganando Satanás. Satan can read you like a book. Satanás pode te ler como um livro. He will test you and your weakness. Ele testa todas as nossas fraquezas. This is the way of the lion. Esse é a maneira do leão. See, there's only one thing that will get a lion out of its territory. Só uma coisa pode tirar o leão do seu território. You can have an elephant come in there. Você pode ter um elefante entrar no território do leão. But that's not going to take the lion. Isso aí não vai tirar o foco do leão. You can have all kinds of things, but there's only one thing that can remove the lion. Só tem uma coisa para remover o leão. And that's a bigger lion. E é um leão maior do que aquele leão. The Bible teaches us that Satan is like A Bíblia ensina a nós que Satanás é como um leão. but the Bible says that Jesus Mas a Bíblia diz que Jesus, is the lion. ele é o verdadeiro leão. The only way that we're going to beat the big lion, Satan, A única maneira que nós vamos derrotar o leão falso is with Jesus. é com Jesus, o leão verdadeiro da tribo de Judá. And that was David's first battle. E essa foi a primeira batalha de Davi. Leaders, this is going to be your first battle against the enemy. Líderes, essa é a sua primeira batalha contra o inimigo.
Você realmente tem Jesus na sua vida? Second battle was the battle of the bear. A segunda batalha é a batalha do urso. Where I'm from, De onde eu sou, we got bears. nós temos urso. They're big. E eles são grandes. They're bigger than a lion. Eles são maior do que um leão. They are the largest carnivores. Eles são os maiores carnívoros. You see, lions will hunt in seasons. Os leões, eles apenas caçam em algumas épocas. Because once that lion is full, he's not going to hunt for a while. Porque depois que ele come, ele está satisfeito, ele não vai caçar mais. But a bear will always be hungry and hunting. Agora, um leão, um urso, ele sempre está caçando e ele sempre está com fome. The bear will eat anything that's in front of him. E o urso, ele come qualquer coisa que está na frente dele. It'll eat bugs, trash, insects, fish, deer, vegetables, fruits, and berries. Come insetos, come frutas, come lixo, peixe, outros animais e vegetais. Então come de tudo. So if it looks like food to a bear, Se parece ser comida para um urso, he'll eat it. ele vai comer. There's only one thing that will get a bear out of its territory. A única coisa, só tem uma coisa que nós podemos fazer para ganhar a batalha contra o urso. You can't put a bigger bear there. Você não colocando um urso maior lá, isso não vai ganhar a batalha. Eles vão lutar e ele vai continuar voltando. The only thing that can do it is to take away the food source. A única maneira de ganhar a vitória sobre o urso é você tirar a comida. So if Satan is the lion, Se Satanás é o leão, é como o leão, the bear is our flesh. o urso é a nossa carne. The flesh will take every opportunity to eat and satisfy itself. A sua carne, ela pega toda a oportunidade para estar comendo e estar satisfazendo a si mesmo. The only way to get rid of the flesh is to take away the food source. A única maneira que você pode matar tua carne é você tirar o seu alimento. The Bible says that David took the lamb out of the mouth of the bear. A Bíblia diz que Davi tirou a ovelha da boca do urso. You can't allow the flesh to satisfy its appetite. Vocês não podem, nós não podemos continuar permitindo que a nossa carne fica se satisfazendo o seu apetite. You see, the flesh doesn't want to worship God. Você vê, a nossa carne não quer adorar a Deus. The flesh doesn't want to pray. A carne não quer orar. The flesh doesn't want to fast. A carne não quer jejuar. The flesh wants to sit around and watch TV. A carne quer sentar e assistir televisão. Or the flesh wants to play soccer all day. Ou quer jogar futebol o dia inteiro. Ou estar com os amigos ou com as amigas ou no Facebook. The flesh doesn't want to get involved with the things of the Spirit. A carne não quer se envolver com as coisas espirituais. But there has to be a man that says, I will not allow my flesh to be satisfied. Mas tem que haver uma pessoa And someone, que vai dizer:
Eu não vou permitir que a minha carne continue se satisfazendo em seu desejo. I had someone tell me that they were wrestling with their flesh. Eu lembro de alguém que disse para mim que estava lutando contra a própria carne. Said he was wrestling with lust. Ele estava lutando com lascívia. Lascívia? Lascívia. And I told him, you cannot wrestle with a bear. Você não pode lutar com um urso. If you are wrestling with your flesh, you will lose every time. Se você está lutando com a sua carne, você vai perder todas as batalhas. Ephesians chapter 6. No Efésios capítulo 6, It says we fight not against flesh and está blood. dizendo que nós não lutamos contra carne e sangue. You can't fight the bear. Você não pode lutar e vencer o urso. You have to starve the bear. Você tem que colocar ele num jejum. Você não pode alimentar ele. The Bible says if you walk in the Spirit, you will not fulfill the lust of the flesh. A Bíblia diz que se você está andando no Espírito, você não vai satisfazer o desejo da carne. What is walking in the Spirit? O que é andando no Espírito, igreja? It means denying the flesh's appetite. Isso aí é nós negar o apetite da nossa carne. Tudo que nós desejarmos que é da nossa carne, nós temos que dizer não, carne. It means I'm going to pray when I don't feel like praying. Significa que eu vou orar quando eu não quero orar. That means I'm going to worship when I don't feel like worshiping. Eu vou levantar as minhas mãos e adorar a Deus quando eu não sinto em fazer isso. If you do not deny your flesh, you will never become what God has created you to be. Se nós não aprendermos a negar a nossa carne, nós nunca seremos aquilo que Deus criou nós para sermos. And this is our second battle. This was David's second battle. E essa foi a segunda batalha de Davi, e essa é a segunda batalha do homem. The third battle, and this is the final of the private battles. E a terceira batalha foi a última batalha, que é secreta. Because if you don't get past these three battles, Porque se nós não passarmos essas três batalhas secretas, you'll never get to the public battles. nunca chegamos na batalha pública. When David came to the camp of Quando Saul, Davi chegou no acampamento de guerra, his brother said, "What are you doing here? os irmãos dele disseram para ele: o que você está fazendo aqui? Why are you here?" Por que você veio? So our third battle is the battle against the brotherhood. A nossa terceira batalha, e a terceira batalha de Davi, foi contra os irmãos dele. E é contra os nossos irmãos. You see, his brother challenged his motives. Você vê, os irmãos dele questionaram qual era o verdadeiro motivo, a intenção do coração dele por estar ali. Why did you come down here? Really? Realmente, diz para nós o que você veio fazer aqui. This isn't you. You're just acting spiritual. Isso aqui não é você. Você só está agindo como você se importa com o que está acontecendo. Você está agindo espiritual, mas você não é espiritual. David, you want to do a great work, but you're full of pride, David. Davi, você quer fazer um grande trabalho, mas você é cheio de orgulho, Davi. I know who you are, David. I was raised in you. Eu sei quem você realmente é. Eu fui criado com você. Just before David was about to be used mightily by God, Momentos antes de Davi ser usado por Deus poderosamente, right before he was going to defeat Goliath, um pouco antes dele
ganhar a batalha contra Golias. Right before the name of David was going to be synonymous with anointing, faith, and courage, Pouco antes que o nome de Davi ia ser colocado no mesmo sinônimo de ungido, fiel e corajoso, David's brother came against him. os irmãos de Davi se levantaram contra ele. And David's response was this: Is there not a cause? A resposta de Davi é: não tem uma causa justa no porquê eu estou aqui? Isn't there a good reason for me to be here? Não tem uma boa razão o porquê eu estou aqui? You see, this is one of the hardest battles. Você vê, irmãos, essa batalha é mais difícil para nós. Because we know how to use the name of Jesus to fight against our enemy Satan. Nós sabemos como usar o nome de Jesus para ganhar nossas batalhas contra Satanás. And when we want to, we know how to get into the spirit, deny our flesh, and kill the bear. E se nós realmente queremos, nós podemos negar a nossa carne, sacrificar e fazer aquilo que é espiritual. But when your brother comes against you, Mas quando o seu irmão está contra você, your brother starts saying things about you, quando ele começa a falar, defamar o teu nome, ou os teus motivos, a tua intenção, that's hard. aí é difícil. That is not easy. Não é fácil. Quando aqueles que nós pensamos que têm que nos proteger, aqueles que nós pensamos que está do nosso lado, começam a nos passar a rasteira e nos punhalar pelas costas. See, David's brothers were embarrassed and ashamed. Os irmãos de Davi, eles estavam com vergonha dele. Eles tinham vergonha do seu irmão. They hadn't done anything, and they didn't want David to do anything either. Eles não faziam nada para se orgulhar de si mesmo e não queriam que Davi fizesse nada. When you start a work for God, Quando você começa um trabalho para Deus, don't expect all your brothers to be happy. não espera que os seus irmãos vai te fazer bom trabalho e que estejam felizes pelo bom trabalho que você está fazendo. The only way to win this battle A única maneira de ganhar essa batalha is to be confident in the Lord. é de confiar no Senhor. David said he encouraged himself in A the Bíblia Lord. diz que Davi se encorajou ele mesmo no Senhor. That's hard. E isso aí é difícil, irmãos. É difícil quando alguém chega para você e diz: vou ser sincera com vocês agora. Largar tudo no outro país, vir para um país, porque você sabe que o Senhor te chamou. E as pessoas dizem: eu não vou convidar aquela missionária. Tudo que ela sabe pregar é sobre santidade. Eu não quero ouvir isso. O que eles estão fazendo aqui? Nós temos pregadores. Volta para onde que eles vieram, a gente não precisa deles. É difícil. Mas sabe o que? Eu sei quem nos chamou. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja Deus! Eu sei quem nos chamou. Aleluia! Glória a Deus! Encorajamos nós mesmos no Senhor e dizer: Senhor, Tu és o nosso Deus. O Senhor nos trouxe aqui e vamos continuar pregando e fazendo a Tua vontade. E é o que você tem que fazer. Deixa a intenção do seu coração ser sincera ao Senhor e Ele vai dirigir os seus passos. These three battles no one saw. Essas três batalhas ninguém viu Davi lutar. You as leaders are going to face these battles before you face anything in the public. Essas
como líder, você tem que lutar essas 3 batalhas antes de você lutar qualquer coisa no exterior, no público. Because if God can't trust you with the private battles, Porque se Deus não pode confiar em você com as batalhas privadas, there's no way He will trust you with the public battles. Ele não vai te dar uma batalha pública. The next battle was the battle against Goliath. A próxima batalha foi a batalha que todos nós já conhecíamos, a batalha contra Golias. This battle represents the battle for salvation that is not yours. Essa batalha representa a batalha de salvação que não é sua. You see, David interceded. Davi, ele intercedia. He interceded for Israel. Ele intercedeu como que ele parou, ele foi diante e ele foi a causa que intercedeu, que esteve diante de Israel para lutar a batalha por Israel. So once you get past the private battles, Quando você então passar suas batalhas privadas, pessoais, then comes the intercession. aí vem a intercessão pelo povo. Aleluia. David, you're going to go beat this giant for your people. Davi, você vai vencer esse gigante para o seu povo. Wasn't for his own glory he did it. Não foi para a glória dele próprio que ele fez aquilo ali. He says, I come to you in the name of the Lord. Ele disse, eu venho até você no nome do Senhor. God wants to entrust you with this battle of intercession. Deus quer confiar em nós, para que nós possamos interceder e vencer pelo povo. And this is a public battle. E essa é a batalha pública. My brother, I'm praying for you. Meu irmão, eu estou orando por você. I'm interceding for your family. Eu estou intercedendo pela tua família. I'm fighting for your salvation. Eu estou lutando pela tua salvação. So that is the 4th battle. Essa é a 4ª batalha. The 5th battle is the battle of the Spirit. A 5ª batalha foi a batalha da lança. David had the opportunity to kill Saul. Davi teve a oportunidade de matar Saul. Had the spear in his hand. Ele estava com a lança na mão. God said no. E Deus disse não. But David could have said, I'm anointed. Davi podia ter dito, eu agora sou ungido. Eu sou o rei. Lord, you said I was going to be king. I'm anointed. Senhor, o Senhor disse que eu vou ser rei e eu sou ungido. But God said, no, you're not going to kill God's anointed. Sim, mas você não vai matar o meu ungido. And so there's many times when young preachers come up, Muitas vezes, quando pregadores jovens se levantam and they have an anointing, e eles têm uma unção sobre eles, and they see movements of God even more than their pastor sees. eles vêem movimento de Deus agir no ministério deles mais até do que os pastores deles viram ou tiveram. And you want to, E eles estão prontos e como que esse é o meu momento. and I'm anointed. Eu sou ungido, o tempo dele já passou. We can't kill our leaders. Nós não podemos matar os nossos líderes. Aleluia. Aleluia. This is the battle of the Spirit. Essa é a batalha da lança. Nós temos que honrar os nossos líderes. E como o pastor disse ontem, nós não precisamos ver olho a olho com o nosso líder ou com o nosso irmão, mas nós temos que caminhar junto e manter os nossos olhos na glória do Senhor. Amém? So these 5 battles David was prepared for. Essas 5 batalhas, Davi estava pronto para batalhar. Lembra das 5 pedras? Ele se preparou
para 5 batalhas. He was ready for the battle against Satan. Ele estava pronto quando a batalha contra o leão, que é Satanás. He was ready for the battle against the flesh. Ele estava pronto para a batalha contra a carne dele. He won the battle of the brother. Ele ganhou, venceu a batalha contra os irmãos dele. He won the battle of Goliath. Ele venceu Golias. And he won the battle of the spear. E ele venceu a batalha da lança. But the last battle he did not win. Mas a última batalha, que foi a sexta, que ele não estava esperando, ele não venceu. And that was the battle of success. E essa foi a batalha do sucesso. David became successful in what he did. Davi se tornou bem-sucedido naquilo que ele fazia. And so instead of being where he was supposed to be, Em vez de estar aonde ele deveria estar, he was supposed to be on the battlefield. ele estava suposto a estar lá na guerra com os seus homens, com os seus exércitos. He was supposed to be leading his men. Ele estava suposto a estar liderando o seu exército. Naquela época, o rei, apenas dele estar no campo de batalha, assistindo, a presença dele dava força para os soldados. But where was David? Mas aonde estava Davi? He was in his home, living in his success. Ele estava pensando: sou bem-sucedido, eu tenho um exército que está fazendo a tua parte, e eu posso estar no meu castelo, vivendo como rei. I don't need to go. Eu não preciso ir. And what happened? E o que aconteceu? Bathsheba. Batseba. He fell during his success. Ele caiu durante o seu sucesso máximo. In the United States, Nos Estados Unidos, we have such a problem with, I know many ministers eu conheço muitos pastores that have been so successful. que têm sido tão bem-sucedidos. And at the top of their success, E quando eles estão no topo do sucesso deles, they fall into sin. eles caem em pecado. Leaders, Líderes, we have to be aware of success. nós temos que estar de olho e prestar atenção para que nós não caímos quando pensamos que estamos bem-sucedidos. Eu atingi o máximo. You see, David falling, it really, you can divide David's life up into two parts. Você pode dividir a vida de Davi em duas partes. Before Bathsheba and after Bathsheba. Antes de Batseba e depois de Batseba. David was never the same afterwards. Ele nunca foi o mesmo depois daquilo. He was restored, Ele foi restaurado, but he wasn't the same. mas ele não foi o mesmo. And so leaders, we're going to fight these 6 battles. Então, líderes, nós vamos lutar essas 6 batalhas. Todos nós. Não tem um de nós que vamos dizer: eu nunca passei por isso. Está mentindo. Todos nós lutamos contra Satanás. Todos nós lutamos contra a nossa carne. Todos nós lutamos contra um ao outro. Infelizmente. Todos nós temos um gigante na nossa vida. Todos nós temos que tomar cuidado para que nós não falamos, eu e o pastor. Às vezes tem coisas que a gente vê no meio de pastores. A gente olha um para o outro e diz: não vamos falar nada. Deus está no controle. Glória a Deus. É isso mesmo. Aleluia. Outra coisa, nós nunca falamos de ninguém
se nós tivermos uma opinião, jamais é falada perto dos nossos filhos. Se nós, e eu estou sendo sincera e transparente com você, se nós não temos, pensamos, aquela pessoa não tem o respeito, a admiração, nossos filhos não vão saber, ou ninguém mais vai saber. Cuidado que você leva para dentro do seu lar. Cuidado como você fala do seu pastor dentro do seu lar. A pessoa que fala dos seus líderes na frente dos seus filhos, você pode ter certeza, os seus filhos não vão estar no caminhos do Senhor. Porque se os pais dele não respeitam os líderes e não está contente, por que eu vou servir esse Deus? E por que eu vou passar pelo que o meu pai está passando? Deixa isso para lá. Vou viver no mundo. A gangue me dá mais fidelidade do que os irmãos da igreja. A minha turminha me dá mais fidelidade. Cuidado, irmão. Honra um ao outro. Você não tem que ver olho a olho. O meu pastor Mark Herabá, dos Estados Unidos, muitas vezes eu chegava para ele e dizia: pastor, olha só, eu não entendo o que o senhor está fazendo em questão a isso e isso, mas o senhor, eu estou 100% atrás do senhor, conta comigo. Eu não tenho que entender. Deus deu a visão para ele. Deus falou para ele. O que eu tenho que fazer é seguir e ser fiel. Antes de você ver a sua visão ser expandida, você tem que expandir a visão do seu líder. É isso aí. Aleluia. I want to talk a little bit about David as a king, as a leader. Vou falar sobre Davi como rei, líder. When we look at the men of Saul, Quando nós olhamos aos homens de Saul, os guerreiros de Saul, they were there, the same place, listening to Goliath. ele estava lá no mesmo lugar que Golias estava desacatando o povo de Israel. And the reason none of them went out to fight the giant E a razão porque nenhum se propôs a ir a lutar contra o gigante, is they've never seen their leader kill a giant. porque eles nunca viram o líder deles matando um gigante. Aleluia. Glória a Deus. David's son, O filho de Davi, Jonathan, was a mighty warrior. Son. Saul o filho de Saul, was a mighty warrior. ele era um poderoso guerreiro. He and his armor bearer killed a garrison of Philistines. Ele e o que carregava a armadura dele matou os filisteus. They killed over 20, they were against 20 and killed them out by themselves. E esses dois matou mais de 20 homens, só dois. Jonathan had seen his father fight, O Jonathan tinha visto o pai dele lutar, but he'd never seen him fight a giant. mas ele nunca viu ele lutar contra um gigante. And Jonathan didn't know how to fight a giant. Saul tinha muitos gigantes na vida dele, mas ele não sabia como destruir. The Bible never gives an account of Saul killing a giant. A Bíblia nunca diz que Saul matou nem sequer um gigante. God told him to kill the giant Agag and his family. Deus disse para ele para matar o gigante Agag e a sua família. And he didn't do it. E ele não fez. Samuel killed Agag. Samuel teve que fazer o trabalho que Saul, o rei, não pôde fazer. Meu Deus. We're going to discuss what giants mean in your life. Nós vamos falar sobre o que gigante significa nas suas vidas. In the book of Joshua, No livro de Josué, it talks about a valley called Ben Hinnom. está falando sobre agora ele vai complicar para mim. Um vale nome Ben Hinnom. Um vale chamado Ben Hinnom. E geralmente ele não tem significado.
E normalmente esse vale não tem um significado. You think about it, Você pensa, you read it, você lê, it says it was at the end of the valley of giants. e está falando que é no final do vale dos gigantes. Doesn't mean anything. Não significa nada. But it also says in the book of Joshua Mas também no livro de Josué, that Joshua did not kill all the giants. que Josué não matou todos os gigantes. So that means at the end of the valley Que no of giants, final, então significa que no final daquele vale, in Ben Hinnom, the valley of Ben Hinnom, no vale de Ben-Hinnom, there were giants. ainda tinha gigantes. Let's fast forward in time a little bit. Vamos pular no tempo um pouquinho. This same valley became a valley where they sacrificed children. Esse mesmo vale se tornou um vale que eles sacrificavam crianças, bebês. This is where the king, one of the kings of Egypt, of Israel, sacrificed his own kids. Foi nesse lugar que um dos reis de Israel sacrificou o seu próprio filho. This valley was the reason that Israel went into captivity. Esse foi a razão, esse vale, que Israel foi repreendido e ficou no cativeiro. How much different would it have been if Joshua would have killed those giants? Líderes, teria feito uma grande diferença se Josué tivesse matado todos os gigantes. Now let's go a little bit further in time. Vou ir mais adiante no tempo. The time of Jesus, he's talking about hell. No tempo de Jesus, ele está falando sobre o inferno. And he was saying an eternal fire where the worm dieth not. E ele está falando sobre um eterno fogo que as minhocas não são consumidas. The valley of Ben Hinnom Aquele vale de Ben-Hinnom was turned into a trash dump. foi, eles fizeram dele um lixão e eles colocavam fogo naquele lixão. And so every day the Israelites would throw their trash in that valley and the fire would never go out. Todos os dias eles adicionavam mais lixo naquele lixão, então o fogo nunca apagava. So when Jesus was talking about hell, the people knew he was referring to this valley. Então a razão que quando o Senhor fez referência sobre esse vale e ele usava isso para deixar pessoas entender como que o inferno ia ser, porque era um lugar que o fogo nunca apagava. Now the word in Hebrew for hell A palavra em hebraico para inferno is Gehenna. é Gehenna. If you translate that, Se você traduzir isso, it means the valley of Hinnom. significa o vale de Hinnom. So in other words, the valley that they did not kill the giants Em outras palavras, o vale onde eles não mataram todos os gigantes became a hell. se tornou um inferno. When we don't kill the giants, it becomes a hell. Quando nós não destruímos